Sabemos que uma boa gestão financeira potencializa a rentabilidade e a liquidez de um negócio. Sabemos também que pessoas mais qualificadas e mais motivadas envolvidas no projeto ficam mais engajadas e, consequentemente, geram mais resultado. No episódio de hoje, eu e o nosso convidado contaremos para vocês como tudo isso impacta numa operação de M&A. Esse é o Conexão Empreendedorismo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo, hoje na presença de um grande amigo, João Raca. João, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho de finanças, que é uma coisa apaixonante, e dar uma contribuição aí com o programa maravilhoso aí para impulsionar os empreendedores dessa região nossa aqui. Boa. Então, como eu falei na introdução, né, é um tema super relevante e que às vezes é deixado um pouco de lado, né, é relegado pelos empreendedores e a gente sabe que isso gera muito valor. Mas, bom, antes de começar a entrar nesse assunto que vai dar pano para manga aqui, né, João? Acho que dá para contar para o pessoal um pouquinho, quem é você? O que você faz, né, a sua trajetória até você chegar onde você chegou, porque o cara aqui é fera, hein? Ele é, assim, além de ter esse papel de advisor, tem outros destaques aqui que vocês vão descobrir ao longo do episódio. Então, João, fica à vontade para contar para o pessoal um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória. Tá bom, Caio, obrigado. O fera eu dispenso. Modesto. Bom, mas eu sou engenheiro de formação e a engenharia me abriu muitos caminhos, porque eu sempre comento, né? Acho que todo mundo devia fazer um pedaço de engenharia, porque a gente é levado no curso de engenharia a superar tantos desafios que a gente fica muito preparado, né, para encarar as dificuldades da vida. Isso é muito positivo. Acho que o curso, nesse sentido, quando você fica mais velho, você observa o valor que ele tem, né? E, enfim, no momento da minha vida que eu retornei aqui para Curitiba, eu sou de São Paulo, fiz a faculdade aqui, vim aqui, fiz o vestibular, fiz a faculdade, depois trabalhei na engenharia durante alguns anos aqui em Curitiba, fui a Londrina, trabalhei com escritórios de projeto, trabalhei numa empresa de engenharia, depois fui professor da universidade, da UEL, durante 12 anos na área de estruturas, então foi uma experiência muito bacana. E a partir daí eu comecei a me envolver muito com formação da juventude, né? Porque alunos, e aí eu entrei um pouco na linha da mentoria e da formação humanística dos estudantes, fiz alguns projetos nessa área, acabei retornando, depois deixei a universidade, recebi uma proposta para trabalhar numa escola de negócios em São Paulo, que já comecei a mudar um pouco a perspectiva da minha vida profissional, um pouco mais para a área de gestão, fiz um curso na Espanha de gestão de negócios e aí entrou uma perspectiva bastante diferente na minha vida, que é a parte de gestão do negócio, sobretudo entender como que as pessoas envolvidas no negócio podem render mais dentro da empresa, né? Então, esse foi um trabalho interessante que hoje está sendo muito valorizado em muitas universidades, né? Inclusive estava vendo aqui uma matéria de um professor de finanças da London Business School, que ele fala muito do crescimento da empresa em função da melhoria de performance das pessoas, de como as pessoas veem o seu negócio, como elas veem os seus colaboradores, os seus companheiros de trabalho, como essa pessoa é individualmente também. Isso tem um reflexo positivo e isso está sendo mensurado hoje em dia como um fator importante para a performance financeira das empresas. Esse professor, o Alex Edmans, inclusive ele é da área de finanças, né, na LSE, e é muito interessante se aprofundar nessa área. E aí eu comecei então junto com a gestão, eu acabei migrando para a área de fusões e aquisições de empresas, a convite de um amigo. Aí foi uma oportunidade para
para essa transição de carreira. Gostei muito da área financeira, tive que estudar porque não era a minha disciplina original. E fui descobrindo um mundo novo, né? O coração das empresas está na área financeira, né? Porque se você não cuidar do coração, né? Daquilo que faz pulsar a empresa, é muito difícil que o teu negócio perdure, né? A gente vê que a maturidade das empresas, ela tem uma organização financeira muito grande. Então eu falei assim, poxa, eu preciso trazer isso para os jovens empreendedores, porque o pessoal que quando começa não dá muita importância. As pessoas têm um produto, têm uma ideia, né? Mergulham nisso com muito ímpeto, mas focado naquilo que eles gostam de fazer, que eles acham que vai dar certo, mas vai dar certo para eles, né? Querem um retorno financeiro rápido, coisa que é muito difícil de acontecer. Assim como um profissional isolado, ele amadurece com muito tempo e vai ter o seu retorno depois de 30, 40 anos, as empresas também são assim. Elas precisam alcançar um nível de maturidade, né? E isso leva tempo, desde que ela esteja bem organizada. Então, juntamos a isso a uma falta de cultura que nós temos aqui no país, né? Que nós não temos, aliás. Você vê nos Estados Unidos é totalmente diferente. As pessoas já aprendem desde a infância, da juventude, conceitos básicos de finanças, e a gente não tem isso nas escolas. E a gente sofre por isso. O próprio Paulo Guedes, que eu gosto muito, né, ele costumava falar que a gente no Brasil nós passamos por uma prisão cognitiva, né? Ou seja, nós não sabemos fazer bem as coisas, né? Fazer bem as coisas é fundamental. E sobre tudo isso, fazer negócio, montar uma empresa, deixar uma empresa de pé, entender de finanças, entender por que ela ganha valor, como que eu posso vender uma empresa, o que é importante na hora de se vender uma empresa. Eu estou há 7 anos trabalhando com fusões, aquisições e vendas de empresas e compra de empresas, e a gente vê muito isso. O empresário ele tem uma visão totalmente errática do seu negócio. Então a gente tenta, a primeira coisa nesse trabalho é conseguir um alinhamento, né, de expectativa do sócio e do comprador, então do proprietário e de quem vai comprar. Enfim, é um assunto longo, acho que não vamos ter tempo de conversar aqui, mas só para dizer que eu fiquei empolgado, eu fiquei primeiro agradecido de vir aqui e também sou um entusiasta da área financeira. Gostaria muito de ajudar o pequeno empreendedor, para que ele possa começar bem desde o primeiro dia de trabalho, né? Esse fundamento financeiro, que é o coração da empresa, tem muito a ver com o seu resultado final, né? Então, isso eu acho que é título de introdução. Olha, e que baita introdução, né, pessoal? Deu para perceber a senioridade, né, técnica do João, e isso aí com certeza engrandece aqui o conteúdo que a gente está trazendo para vocês. E foi interessante, João, você trazer todo esse teu caminho assim e enaltecer a importância dessa base, né, que a gente sabe que para estruturar um projeto é necessária, né? E ontem mesmo eu estava num outro evento falando sobre a estruturação jurídica da empresa e o quanto isso é importante, porém não apenas isso, né, mas toda a parte financeira, contábil. Então tem várias facetas do negócio que, como você bem falou, o empreendedor que está focado só no serviço que ele está oferecendo ou no produto, às vezes ele deixa de lado, seja por falta de recurso para investir nessa área, que é tão relevante, ou até mesmo por falta de conhecimento. Então, partindo desse pressuposto e entrando no tema específico, né, que se você quiser iniciar o bate-papo técnico sobre esses fundamentos, né, da parte financeira, a relevância disso, para depois a gente falar sobre as pessoas, né? Então, fique à vontade. Tá, são duas coisas que eu costumo falar no trabalho que eu estou fazendo ultimamente de consultoria para algumas pequenas empresas. Eu tenho falado de uma dualidade fundamental para a sustentabilidade da empresa, que é a gestão de pessoas e, na gestão administrativa, a área financeira, né? Que eu acho que são os dois pontos mais fundamentais para a empresa andar. Então, já que você tocou no assunto, né, eu falaria um pouquinho, desculpe inverter, mas eu acho que falar um pouco das pessoas, né? O que eu quero dizer com gestão de pessoas? Não é um RH que você contrata pessoas para fazer diversas tarefas, não. As pessoas, a empresa são as pessoas,
né, em primeiro lugar. Então, são as pessoas que trabalham ali, que estão motivadas a tocar aquele negócio para frente. Então, essas pessoas é que são capazes de revolucionar um produto, um projeto, fazer a coisa acontecer, ter resultado, entender o que está acontecendo, conhecer o mercado, trazer clientes. E essas pessoas, em primeiro lugar, precisam estar motivadas a trabalhar, né? É a motivação dos temas mais carentes da sociedade. Quer dizer, as pessoas não sabem por que estão trabalhando, por que estão na empresa. Então, o sentido, a motivação principal, por que eu venho para o escritório, por que eu trabalho, para que eu desenvolvo faço um relatório, para que eu atendo um cliente, é o principal da empresa, porque essa motivação é o que vai fazer a empresa crescer, né? E, sobretudo, uma motivação que é fora de nós mesmos, porque a gente, às vezes, está muito motivado a ganhar o nosso dinheiro, um salário, ficar rico, transformar a nossa empresa numa empresa exponencial, para a gente poder escalar e ganhar muito dinheiro, como a gente vê por aí, que não é uma coisa simples, né, de se chegar. Mas com esse foco, digamos assim, intrínseco nos resultados para nós não vamos sair do lugar, né? O mais importante é que a pessoa tenha uma motivação transcendente, que saia dela mesma para fazer o bem, em primeiro lugar, com as pessoas que estão na sua empresa. Então, o proprietário, o sócio, o dono, aquele que teve a ideia principal, o gestor principal do negócio, ele tem que estar preocupado como que os seus colaboradores, as pessoas que estão com ele, seus colegas de trabalho, seus sócios, muitas vezes, vão crescer. Como essas pessoas vão ser felizes? No fundo, todos nós queremos... Nós estamos na empresa, montamos um negócio porque todos queremos buscar felicidade, é isso, né? Então, desde a sua própria família, desde a sua esposa, os seus filhos, todos têm que entender a motivação desse gestor principal. E esse é um tema que deve ser trabalhado. E aí tem muitas características que a gente tem que avançar, né? Por exemplo, todo o conhecimento de como é a personalidade das pessoas, como é que funciona, qual é a antropologia que eu tenho que ter em conta para entender o ser humano, porque isso é fundamental. Quando a gente começa a entender desses temas mais antropológicos, a gente acaba entendendo também que o objetivo da nossa vida não é fazer coisas, não é fazer um produto, não é vender nem ganhar dinheiro, mas é ser melhor. E quando a gente se propõe essa busca de uma excelência pessoal, como diziam os clássicos, né, os antigos clássicos gregos, que é uma ideia muito bonita que precisa ser resgatada na sociedade atual, toda a perspectiva da vida muda, né? Quer dizer, a busca de uma excelência faz com que a gente trabalhe melhor, que a gente entenda o porquê, que a gente saia dessa prisão cognitiva, né? Que é esses impasses culturais que a gente tem. Puxa, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, consiga resolver isso de uma forma talentosa, de uma forma profunda, muitas vezes, e até inovadora, né? Então, tudo isso tem uma riqueza muito grande para a pessoa da empresa. Aí você fala assim, poxa, o que tem isso a ver com finanças? Tudo. Quando você, numa empresa, tem pessoas alinhadas com um ideal comum, que trabalham por uma missão muito bem estudada, muito bem definida, com uma motivação que está fora de nós mesmos, né? Uma motivação transcendente, a empresa ela decola, né? A empresa traz resultados surpreendentes, né? Fora o ambiente de trabalho que se torna muito agradável e isso potencializa os resultados da empresa, né? Então é uma breve introdução de todo esse tema da excelência pessoal que é preciso ser trazido para dentro do ambiente de trabalho e que vai trazer, obviamente, resultados muito bons a médio e longo prazo. Com certeza. Essa visão macro, né, que a gente espera, né, das pessoas, os colaboradores, né, que se envolvem no projeto, na empresa, enfim, gera mais consciência do todo, né, João? Porque senão é aquela questão que você havia comentado no início. Então a pessoa chega, não sabe muito bem o que está fazendo ali, talvez a única certeza que ela tenha, né, seja, quero perceber o salário, a remuneração dela e acaba por aí, né? Por outro lado, a gente sabe que essa pessoa, se ela desempenhar um trabalho com excelência, né, tentando sempre se aprimorar, isso impacta no resultado da empresa. Claro. Tomar consciência, às vezes, da linha de custo da área ao qual ela está vinculada, né, ou como que ela pode potencializar a receita, né, isso gera resultado, seja numa economia de custo ou seja no aumento de receita, que ela pode não ter consciência disso.
mas se for trabalhado, né, pelos empreendedores que estão à frente do negócio, isso pode acontecer. Né? E veja, como o João bem falou, é a pessoa no centro, né, que, enfim, você motivando ela vai tomar consciência do todo, vai incentivar para que ela desempenhe um bom trabalho, enfim, mude a perspectiva não só dela, mas do todo. E sob o ponto de vista das finanças, João, isso eu acho que assim, a gente é muito carente. Né? Veja, ontem mesmo também, resgatando algo que aconteceu super recente, uma das perguntas que surgiram de um dos empreendedores foi: poxa, como eu calculo a valuation da minha empresa, né? Por exemplo. E eu devolvi a pergunta: beleza, mas o que você tem? Não, eu tenho só uma boa ideia, né? Não tenho nenhum produto desenvolvido, mas assim, eu tenho uma planilha desenhada aqui que me traz o seguinte resultado: daqui 3 anos, 2 bilhões vai ser o faturamento. Pô, mas você só tem a ideia, não tem recurso, mas a planilha está dizendo que aquele é o norte, né? Então a valuation da tua empresa é essa. Não é bem assim. Então a gente percebe que há essa carência, né, de conhecimento como um todo dessa parte. Então acho que ninguém mais, ninguém menos do que o João para dar uma base aqui, né, para nós. Eu queria fazer um exercício com você, dar um passo atrás aqui num assunto que eu acho fundamental. Como é que você define uma empresa? Vamos lá, eu vou te responder a pergunta com a resposta que normalmente eu ouço dos meus clientes. E que, sob um ponto de vista, até faz sentido, né? Vamos criar uma dualidade aqui, né? A empresa é uma reunião de atividades organizadas que geram resultado, tem que gerar resultado. Né? Tem que gerar algum tipo de resultado e a gente está falando de resultado financeiro. É isso que eu ouço no todo aqui do pessoal. Então vamos lá, agora vamos ouvir a dualidade. Um contraponto é que existem muitas empresas que não vivem, não precisam, elas são sem fins lucrativos, ou seja, elas não precisam do lucro para dar sentido para a sua existência, ainda que o lucro seja um instrumento importante de sustentabilidade de qualquer negócio, né? Mas elas não é um fim em si, né? Então, eu costumo definir a empresa como um conjunto de pessoas que buscam, de forma estruturada e responsável, atender a uma necessidade da sociedade. Porque é assim que as empresas nascem. Né? Você tem uma ideia, por quê? Porque você acha que o mercado está demandando essa ideia, ou sente falta desse produto no mercado e você gostaria de oferecer isso ao mercado. Tá? Então, esse é o que move o empreendedor a criar um negócio, em primeiro lugar. Né? Show! Agora, não é fácil encontrar essa definição, até porque a gente vem ofuscado por essa motivação intrínseca que eu te falei, que a gente quer ver sempre o resultado. Quer dizer, todo o trabalho a gente resume numa conta no banco, né? Nos dólares na carteira. E isso é uma visão muito pobre da vida e do próprio trabalho, e da empresa sobretudo, né? Porque a empresa ela presta um serviço à sociedade. Então, essa dimensão ela muda a nossa perspectiva de trabalho individual. É muito interessante, né? Mas, de qualquer maneira, é um conjunto de pessoas que estão lá tentando também buscar uma coisa que realize. Então, que a realize pessoalmente. Você tem a telefonista que atende a sua empresa, ela está lá prestando um serviço, na parte dela recebendo um salário para sustentar a sua família. E a empresa tem um contrato com essa pessoa. Tem um contrato com um funcionário que faz o contas a pagar, o conta a receber da empresa, que vai lá, passa por um processo de seleção e vai receber o seu salário para sustentar a sua própria família. Você tem um contrato com uma concessionária de energia, porque você precisa de ter energia para poder montar o teu escritório, uma indústria, fazer uma linha de produção, enfim. A energia é um elemento fundamental do teu negócio, então você faz um contrato e tem que pagar essa concessionária. Você tem uma série de pessoas que trabalham lá dentro, de operários ou de funcionários, a pessoa que faz limpeza. Você tem um banco com quem você faz um contrato, muitas vezes de empréstimo, onde você consegue facilidades, consegue uma proteção para os recursos que você ganha. Você faz um contrato com o banco. Então, a empresa é um conjunto de contratos que você vai atendendo, né? Só que para começar essa empresa, o que você precisa? Você recebe um recurso. De quem? Da pessoa que é o chamado proprietário.
do sócio principal. Ele investe um dinheiro para que essa empresa ande, né? E você tem um contrato com essa empresa. Só que você só vai receber a parte do seu contrato quando todo mundo receber. Então, o sócio ele só vai ganhar quando a empresa der resultado. E aqui entra a visão financeira, que eu acho que dentro desse conceito você acaba entendendo o porquê da empresa, o porquê da visão financeira. Porque uma empresa ela tem que ter dois elementos fundamentais que, olha, muitas empresas grandes não se debruçam diuturnamente sobre esse assunto, que é liquidez e rentabilidade. Ou seja, a empresa tem que ter capital, tem que ter dinheiro para pagar suas contas em dia, né, que é a liquidez da empresa, pagar os seus compromissos, atender os contratos que ela assinou, responsabilização da empresa, né, que são os contratos. E você tem a rentabilidade, ou seja, o teu negócio ele tem que dar um retorno esperado pelo teu capital. O sócio foi lá e colocou um capital. Você tirou um dinheiro do banco, você também comprou esse capital, você paga uns juros por esse capital. E o resultado da tua empresa tem que remunerar esse capital empregado. Então, pouca gente analisa esse retorno dos ativos que você tem na empresa e vê se você está andando para frente, se está crescendo ou não. Esse é um elemento fundamental que é o chamado valor agregado. Você tem que ver se o teu negócio está gerando valor. Ou seja, que cada mês, cada ano que passa, o teu patrimônio está crescendo, né? Você está conseguindo ganhar mais do que a rentabilidade oferecida por um mercado, por um CDI, por exemplo. Porque senão era melhor você ter pego esse capital e botar no banco. Se ele não está te dando retorno, você não está avançando. A empresa não tem rentabilidade. Aí eu respondo a tua pergunta, né? Quer dizer, eu quero saber o valuation da tua empresa. A empresa, para você avaliar o seu valor, primeiro você precisa pensar. A empresa é avaliada pela capacidade de geração de caixa que ela tem. Não por o que ela é. Eu cansei de visitar clientes, empresas com uma certa longevidade, 20, 30, 40 anos. E o sócio falava assim, poxa, mas olha a minha empresa, olha o meu pátio, né? Olha minhas instalações, olha o meu jardim, o tempo que eu gastei. Tudo isso digamos assim, já foi remunerado pelos anos, pelos 30, 40 anos de empresa. Você pagou todos os funcionários, você ganhou muito dinheiro com a empresa. A empresa gerou um capital que todo mundo foi agraciado com aquilo, né? Isso aí não tem mais valor, eu não olho para trás. Quando eu no máximo eu posso vender um pouco do imobilizado, sei lá, o terreno, alguma coisa, algumas máquinas que eu posso aproveitar e vender, levantar algum recurso, mas não é isso que um comprador olha. O comprador quer saber a tua geração contínua de caixa. Ou seja, se você está agregando valor a cada exercício que passa. Ou seja, eu vou comprar um negócio que dá mais dinheiro do que eu pôr dinheiro no banco, né? Então, essa análise de rentabilidade é a vitalidade da empresa. É o principal. Então, eu diria que essas duas contas fundamentais, que são, no fundo, os verdadeiros indicadores da empresa, porque você fala, nossa, às vezes você pega um livro de finanças, tem lá 10 indicadores, 20, né? Mas tem que ver os principais, tem que ver o que realmente faz com que a empresa tenha liquidez e rentabilidade. Então, você vai analisar os indicadores de capital de giro, necessidade de capital de giro, de rentabilidade sobre o ativo, rentabilidade sobre o patrimônio líquido, que são os principais. E nisso você tem uma cadeia de variáveis que você tem que identificar para chegar a esses resultados, para ver se realmente a tua empresa tem valor, porque ela pode gerar um caixa futuro, né? E isso é o valuation. O valuation nada mais é do que uma projeção da variação do seu caixa positivo trazida a valor presente, que é aquilo que a gente chama de método de fluxo de caixa descontado. Você calcula os fluxos de caixa futuro ou na perpetuidade e traz a valor presente, esse é o valor da empresa. Ou seja, o que você fez até esse momento conta muito pouco, eu diria, até nada. O que tem é o potencial de crescimento. Aí você tem que ver, inclusive, se o teu produto é um produto aceito no mercado e tem possibilidade de crescimento. Se ele é inovador, se ele tem atração. Quem é que vai comprar um produto que está saindo de linha? Ou uma ideia que já ninguém usa mais? Então, não é simplesmente o que existe. Precisa toda
essa relação de geração de caixa futuro, que envolve, inclusive, a utilidade do mercado. Como o mercado vê o teu negócio, para que você possa ter uma aceitabilidade e um interesse para uma venda, né? Esse é um ponto importante a gente ter. E no caso das startups, né, dos novos empreendedores, como não existe essa maturidade, a gente não conhece esse comportamento financeiro de exercício para exercício, é difícil você fazer uma projeção. Então, o mundo das startups é muito, muito complicado, né? Tem investidores, os investidores anjos, né, que se debruçam sobre esses negócios, que são muito visionários, mas são poucos aqueles negócios que de fato irrompem com uma perspectiva de crescimento rápido e valioso, né, em termos de retorno. Então, no fundo é uma moda, né, que veio aí, porque essas grandes empresas de tecnologia que tiveram um crescimento exponencial e com muito mérito, né, criaram até um certo monopólio, né, que se entende bem, porque não tem competição, né, são empresas únicas com uma ideia única. Essas empresas elas têm muito mérito, mas é difícil você chegar nesse nível, né? É difícil você alcançar um patamar desse com rapidez ou digamos assim, em pouco tempo, né? As empresas, para alcançar uma maturidade, levam um certo tempo. E para você avaliar essa capacidade de geração de caixa, você precisa mensurar isso com o passar do tempo. Então, se juntar lá um timinho de 10 pessoas e começar a tentar desenvolver um produto, mas ela não der resultados, é difícil que você consiga convencer uma pessoa a pôr um dinheiro ou comprar, adquirir aquele negócio pela uma expectativa de negócio que você esperaria daquele produto, daquela ideia, daquela plataforma tecnológica, né? Porque você não tem uma história para contar, né? Então é um trade-off aí que é difícil da gente julgar, né? Olha, João, muito bom, né? Enfim, a gente entrou num nível bem aprofundado mesmo do tema e também havia comentado há um tempo atrás, eu faço parte de alguns conselhos consultivos de startup e a gente sempre comenta que o rei é o caixa. Isso. Né? O caixa é o rei. Então esse é um indicador, como o João falou, super relevante. Ele que tem que ser a bússola, né? ou pelo menos um dos elementos que vão te guiar para o norte. Caso contrário, você começa, ou você não acompanha, né, os indicadores nenhum, né? Isso acontece muito, né? A gente até se espanta com isso, mas é o que acontece, né? Ou não acompanha nenhum, ou acompanham-se vários, sendo que não dão o devido valor para aquele que é o rei, de fato. Tanto que, quando há esse investimento anjo nas startups, sempre cria-se aquele conceito do runaway. Vamos avaliar quanto que a gente vai conseguir, quanto que a gente tem de caixa para sobreviver aqui nos próximos meses, às vezes 1 ou 2 anos, né? E aí tem que se priorizar não só as hipóteses a serem validadas, mas o que está gerando mais resultado com menor custo e, por fim, a gente chega no caixa, né? Então, sempre isso é analisado e você bem comentou que é um ponto relevantíssimo, né? E se não acompanhar, a chance de se perder no meio desse caminho é grande. A gente também comenta que tem uma expressão que o pessoal gosta de falar também no mundo das startups, que é o que fazer do pitch, né, da apresentação, ao cheque. Né, receber aquele valor enorme de investimento, não daí do investidor anjo, mas de fundos mais robustos. Sim, né? Série A, B, C, já. Exato. E sem isso que o João falou, né, seja daquela fala inicial, né, de priorizar essa gestão das pessoas, valorizar tudo isso, porque a gente sabe que também que o investidor não coloca dinheiro só na ideia. Na verdade, ele coloca dinheiro muito mais no empreendedor do que na ideia. Porém, se der resultado. Então, eu acho que a junção desses dois fatores realmente potencializa, né, o valor da empresa e não é algo subjetivo como muita gente pensa. Não, a minha empresa vale 2 milhões de reais porque, enfim, eu tenho uma tese aqui que é legal, que está na tendência do momento, está no hype, por exemplo, o metaverso, que era no passado o hype, hoje em dia nem se fala mais em metaverso. Foi muito volátil. Então, tem que ter lastro.
É isso que a gente comenta aqui, esse é o grande recado, né, João? Veja só, o caixa é uma consequência. Exato, O caixa exato. é consequência. Consequência do quê? Da tua operação. Toda empresa tem uma operação. E essa empresa, e essa operação, ela necessita uma identificação muito clara de todas as tuas contas financeiras, né? Quer dizer, você tem que ter um plano de contas absolutamente identificado desde o começo. Por isso que é bom que desde o começo a gente inicie a empresa já com essa visão, tentando montar um plano de contas que você consiga entender e traduzir a realidade do teu negócio. E nesses planos há umas contas que são fundamentais. Por exemplo, os custos variáveis e os custos fixos, né, de uma empresa. Porque são custos e despesas que te dão uma noção, por exemplo, do ponto de equilíbrio. Até onde você pode sobreviver, até qual é o nível de receita que você precisa para não morrer de fome ou ter que fechar as portas. Porque sempre que você começa um negócio, já tem despesas que, independente das vendas que você faz, se você faz ou não, você gasta. Então, essa matriz de custo fixo, ela é importantíssima para você identificar o quanto antes. E veja que tem empresas muito grandes que às vezes a pessoa não pensa nisso. Ela diz, eu estou precisando de um funcionário aqui, eu vou contratar um camarada muito bom. Bom, quanto custa um profissional de qualidade que você traz para a empresa? Isso é custo fixo. Então, antes de você pensar no custo fixo que você vai colocar na tua empresa e vai dificultar a sua liquidez, né? Você tem que pensar se é da necessidade realmente daquela pessoa ou não ali, tá? Então, são cuidados que o gestor tem que estar pensando nessa matriz financeira. Quer dizer, quais são os itens da minha conta de resultados que vão impactar no meu negócio, né? Outra coisa importante, o custo de capital, né? Quando você pega um dinheiro do banco, você paga juros. Então, existe um custo nesse dinheiro emprestado. Quem paga esse custo, né? Quando você põe dinheiro, que é o que normalmente você começa a empresa, você integraliza um capital para a empresa. Quanto custa esse dinheiro capitalizado? Qual é a tua expectativa de retorno? Se hoje a gente tem aí, vamos supor, um negócio bom aí que desse uns 18% ao ano, pô, tá bacana, um negócio, essas ideias, isso aí. Então, se essa é a tua expectativa, você tem que ter pelo menos no teu negócio, você tem que medir mês a mês ou ano a ano se aquele 18% está sendo efetivamente alcançado pelo teu negócio. Porque senão você está jogando dinheiro no lixo, né? E é muito difícil você calcular isso. As pessoas... Primeiro que nem sabem da importância, mas é a conta básica que a pessoa precisa ter para ver se o teu negócio vai ficar de pé. Obviamente a gente entende que um início de operação ele exige um investimento que tem um tempo de maturação, uma experiência, há um capital aí que às vezes é fundo perdido mesmo, são experiências, tudo isso é preciso valorizar também, né? Por isso que as pessoas começam a empresa às vezes com o dinheiro da família, né? Que aqueles que acreditam no dono, na ideia do filho, não, ele tem muito boa vontade, tem muita capacidade, ele vai conseguir, aquela esperança. O famoso love money, né? O Triple F, Family, Friends and Fools, né? Que botam dinheiro no negócio nessa fase, é isso. É só porque tem carinho pela pessoa, né? Exatamente, né? Os primeiros a sair são os fools, né? Depois o resto ainda é duvidoso. Mas, enfim, é mais ou menos essa história. Agora, logo a pessoa tem que falar assim, cara, vamos ver se isso daqui funciona ou não, né? Por isso que eu falo que a empresa é um conjunto de pessoas que buscam de forma estruturada e responsável. Nessa estruturação, você tem que ter teu plano de contas direitinho e poder avaliar essa agregação de valor que é fundamental. Outra coisa importante que eu diria aqui, um elemento que pouca gente fala, é o conceito de alavancagem. O que é alavancagem? Muitas vezes as pessoas confundem alavancagem com empréstimo financeiro, né? Pagamento de juros e tal. Existe uma alavancagem que é financeira, né? Que é considerada quando você analisa a alavancagem como um todo. Mas a principal da empresa, que as pessoas esquecem, é a operacional. E essa alavancagem operacional é muito simples de você entender. Você mantendo a tua estrutura de custos fixos, né? Você calcula o teu EBITDA, lá, teu lucro operacional. Se a tua estrutura de custo fixo é mantida de mês a mês ou durante um exercício para o outro, quando você tem um crescimento da receita, você tem, obviamente, um aumento do resultado operacional, que não é na mesma proporção.
Mas existe vamos supor, se a tua receita aumenta em 40%, teu EBITDA aumenta em 20%, qual que é essa relação? É mais ou menos 40 sobre 20 dá 2. Então, a tua alavancagem operacional é 2. O que significa uma alavancagem operacional mantida a estrutura de custo fixo? Significa que para cada real que você ganha, para cada R$2 que você ganha, que você aumenta de receita, você tem 1 de lucro, né? Então, é essa relação de 2 para 1. Veja, esse fator de alavancagem operacional ele chega a ser maior do que a alavancagem financeira, porque a alavancagem financeira é quando você mantém os juros fixos. Os juros é muito menor do que o EBITDA. É quase a última linha da DRE quando você vai fazer a tua conta final para calcular o lucro. Então, a tua alavancagem financeira ela impacta bem menos que a operacional. E às vezes a alavancagem total do teu negócio é o produto da operacional pela financeira. Um vez ou outro. Então, se a tua financeira é 2, a tua operacional é 4, vamos supor, a tua alavancagem total é 8. Aí você fala, pô, bacana, né? Para cada 1% para cada 8%, 1% de lucro que eu tenho, ou de 8% de receita, eu tenho 1 de lucro. O contrário, né? Perdão, para cada 1% de receita, eu tenho 8 de lucro. Né? Perfeito. Porque você está alavancado em 8 vezes. O que parece fenomenal. Sim, só que a alavancagem é o seguinte, o mesmo que acontece quando você cresce, acontece quando você não cresce, quando as suas receitas caem. Então, empresas muito alavancadas, elas correm um risco muito rápido, porque você imagina, se a tua empresa, cada 1% de perda na receita, você perde 8 vezes no resultado. Então, o tombo é muito rápido. Então, a pessoa acha bacana, né? Não, minha empresa está alavancada, tá? Depende muito do segmento, né? Por exemplo, supermercado é muito alavancado, né? Operacionalmente, né? Empresas que têm muita gente trabalhando, né? Muito custo fixo, né? Então a alavancagem é muito alta. Então o risco de quebrar também é grande, né? E isso até puxando um ponto aqui sobre a sazonalidade, né, João? Isso. A importância de observar isso, para evitar que você encare aquilo como, pô, estou num momento bom e é estável, porém, às vezes é fruto de uma sazonalidade que gerou um resultado positivo, né? Porém, temos também o inverso, como a gente estava comentando aqui. Pode ocorrer algum fato, né, inesperado ou pouco provável, sim, que ocorre ou de acordo com o comportamento das pessoas ou época do ano, enfim, a sazonalidade joga lá para baixo e daí o tombo, como o João falou, é grande, né, João? Veja, um elemento que eu acho bem bacana nisso que você falou, que é importante, dessa sazonalidade, é que é impossível você fazer uma análise estática da tua empresa, né? Pegar uns demonstrativos num ano, depois de um ano você vai analisar de novo, depois de outro ano vai analisar de novo. Tem muita coisa que acontece nesse meio do caminho, né? Então, para você fazer uma análise criteriosa da empresa, você tem que acompanhar o seu comportamento durante um tempo. Sem contar com tirar os outliers, né? Porque tem isso também. Não, aqui deu super certo o quarto trimestre. Não, mas pera lá, o que aconteceu? Foi algo fora da curva. Então vamos tem que ser mês a mês, né? Acho que e aí o que eu tenho procurado fazer nas empresas que eu estou atendendo, né, é criar um controle gerencial mensal. Que isso é fundamental. A pessoa não tem como escapar para que ela conheça justamente esses fenômenos, identifique essas movimentações que são inesperadas ou surpreendentes, às vezes em certa altura do negócio, de onde que elas vieram. Pode acontecer um fato normal. Tivemos um problema, quebrou uma máquina, não consegui vender. São coisas que acontecem na empresa. E, inclusive, quando você vai fazer um valuation, né, a gente leva muito em consideração esses fenômenos sazonais. Porque você tem que mostrar que o teu negócio é bom. Perfeito. Agora, se passou um tornado e derrubou o telhado e te deu um prejuízo, quem vai comprar tem que entender que aquilo não faz parte do negócio. Então, isso tudo tem que estar muito identificado. Por isso que o controle periódico, e quanto menor, assim, mais próximo do análise mensal, é o ideal para você sentir a temperatura do teu negócio, é importante. Senão você não consegue projetar o futuro, né?
Sabe, João, algo que você comentou aqui que me fez lembrar de um ponto que eu tinha lido, né, num livro bem bacana que não sei se você conhece ou se vocês estão assistindo conhecem, mas é O Antifrágil, de Nassim Taleb. E lá ele comenta do fenômeno do cisne negro. E daí li aquilo, achei muito interessante, né, como se preparar ou enfim, se tornar antifrágil perante situações como um cisne negro, mas eu nunca vi algo tão forte a ser tangibilizado o conceito. Porém, veio a pandemia. E daí eu... Então, para entender tudo. Na hora caiu a ficha do que era o cisne negro. Então, temos a sazonalidade, temos os outros fatores, né, que estão ao redor e temos também o cisne negro, que pode acontecer, né, e pode afetar o negócio de uma maneira significativa, como a gente viu, né, grandes empresas fecharem as portas nesse período ou até mesmo se valerem dessa oportunidade para criação de outros e novos negócios. Né? Claro. Então, Veja, fechar uma empresa não é ruim, né? É que o problema, quando ela é mal gerida, dá pena. Essa que é a dor. Assim, o que aconteceu na empresa? Eu não sei. E isso é mais comum do que a gente pensa. Quer dizer, o empresário tem que saber o que está acontecendo com a sua empresa. Às vezes, a melhor coisa a fazer é você fechar a empresa, pagar as suas dívidas, pagar os funcionários que trabalhavam lá e bola para frente, vamos fazer outra coisa na vida. E por isso que eu falava que o começo, aquele sentido de missão que você tem que ter na empresa, a tua motivação, ela não pode ser no resultado. Quando você define uma empresa pelo resultado que você quer tirar, o dinheiro que você quer ganhar, você pode ter uma decepção muito grande na tua vida. E as frustrações, as depressões que aparecem por causa dessa falta de foco, né, no que te faz feliz, vem muitas vezes por aí. Porque o teu foco não está bem definido, o sentido que você está te dando ao trabalho, ele não está trazendo a felicidade que você esperava. Ganhando ou não, né? Então, digamos, a prudência, né, que é uma coisa que eu desenvolvo nessa formação antropológica aí dos gestores, né, é uma qualidade moral importantíssima para você saber o que eu devo fazer em cada momento. Quer dizer, a prudência é a capacidade de você tomar as melhores decisões com os elementos que você tem. E muitas vezes essa capacidade você tem que desenvolver porque em situações mais difíceis você não pode entrar em pânico, né? E nem pensar que a tua vida acabou. Nesse mundo maravilhoso a gente tem muitas coisas a fazer. E às vezes a melhor coisa é fechar as portas, desde que você esteja prevenido por isso, que prudentemente você pensou. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi de uma empresa que eu visitei, uma multinacional aqui de Curitiba, que eles tinham um cuidado muito grande com provisões, né? Que eles pensavam assim, olha, se dia 31 de dezembro eu tiver que fechar a empresa, eu tenho condições hoje de fazer isso? Então eles trabalhavam assim, porque muita gente empregada é muito difícil. Você tem um risco muito grande, né, de processo trabalhista e tal. E aí sim o teu problema vai ficar quente. Se você não se preparar para isso, você que é advogado, você pode até falar. Às vezes o que dá mais dor de cabeça são os compromissos daquele rol de contratos que você tinha e que você não consegue honrar. Quer dizer, o teu, você até se vira. Eu quebrei, perdi tudo, só perdi dinheiro, não ganhei nada. Tudo bem. O problema são os outros, né, que você está deixando de cumprir aí, que dói muito, né? Além dos problemas que vão te atormentar o resto da vida, né? Porque as pessoas não... sair com dignidade, né, João? Se for Exatamente. o caso. E pegando aqui, fazendo um link com o que você falou lá atrás sobre o conceito da empresa, né, que é atender uma necessidade do mercado, isso, em tese, deveria ser o propósito do empreendedor, né? E não o resultado financeiro, que é uma consequência atender e suprir, né, a necessidade do mercado. Mas assim, João, tem uma questão bem legal que a gente gosta de tratar aqui no episódio, que é pedir para o convidado contar aquilo que o povo mais gosta, que são os cases. Sim. Né? Então, se você tiver algum assim que você viveu, que a pessoa ou aplicou ou não aplicava, né, aquelas questões que a gente tratou aqui, vai ser bem legal para demonstrar. Não, olha, um caso que eu já sou mais antigo, né? Então eu lembro de ter acompanhado um pouco, até visto um pouco os números, né? Uma empresa de varejo muito conhecida, ela tinha sido premiada num ano pela revista Exame com a empresa de melhor rentabilidade. Imagina, ela tinha crescido mais de 80% em receitas de um ano para outro, né?
E aí os executivos foram premiados, ganharam bônus e saíram na televisão, jornal. Isso nós estamos falando aí dos final dos anos do século passado, início dos anos 2000. E no ano seguinte a empresa quebrou totalmente, né? Por quê? Porque não fez análise de liquidez, né? Ou seja, a empresa ela tinha uma necessidade de capital de giro crescente e eles não se atentaram para isso. Focaram muito na rentabilidade do negócio. Então, lucratividade, rentabilidade, crescimento do patrimônio líquido. Então, isso era a coisa que depois acaba se convertendo em preço de ação, e aí você negocia na bolsa. Há muito desse fenômeno no mercado, né? Pessoas que não desconhecem um pouco a operação, né? A necessidade de você avaliar a real liquidez da empresa, que a real liquidez da empresa no fundo, o que você falou, o caixa, a tesouraria. Não é por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito fácil de entender. Tem um indicador de liquidez, chama-se CCL, capital circulante líquido. Normalmente ele é calculado com o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, uma pessoa que tem um conhecimento bem introdutório, né, de balanço financeiro vai entender que faz um certo sentido. Só que no ativo circulante você tem, por exemplo, estoques. Você acha que o estoque é um elemento líquido? Ou seja, se você numa emergência precisar do dinheiro, do valor do teu estoque, você não consegue se livrar dele da noite para o dia. Ele faz parte de um programa, uma programação de vendas, tem toda uma arquitetura de prazos e desenho, e depende muito do comercial. Ele não se torna líquido da noite para o dia. As tuas contas a receber. Aí você diz, puxa, eu tenho aqui clientes, minha conta de clientes é alta, né? Sim, mas quando é que esses caras vão te pagar? E a inadimplência da tua empresa? Então, esses elementos, e às vezes você vê grandes jornais financeiros que trazem lá o CCL como um elemento de liquidez, e na verdade não quer dizer muita coisa, né? A liquidez seca, idem, né? É uma relação entre o ativo e o passivo, que tem lá se ela é maior que 1 é boa. Pode pegar essa empresa que eu acabei de contar aí, estava lá, todos os índices de liquidez estáticos, né, que eu chamo, estavam ótimos, estavam dentro do esperado. Então, os executivos não atentaram que o problema não era esse. O problema é que a minha necessidade de capital de giro, que está ligado aos prazos de compra e venda de produto e de matéria-prima, pode quebrar uma empresa. Então, a questão de prazos, né, que você negocia também é um outro elemento importantíssimo, porque ela impacta diretamente o capital de giro. E isso, empresas de comércio, né, empresas de varejo, indústrias, às vezes não se atentam para isso. Vão tocando e tal. Que é o fenômeno que acontece. Uma vez eu fui visitar um cliente, ele falou assim, o João, me explica o que está acontecendo com a minha empresa. Eu tenho aqui, vejo o meu DRE, no fim do exercício eu tenho um lucro líquido positivo. E eu só estou com o meu caixa só negativo, eu não consigo ver o dinheiro. Claro, porque é uma questão de prazos, basta você pensar. Se a DRE ela funciona por competência, ou seja, na hora que você fez um negócio, ela entra lá, uma receita, só que você vai receber em 3 vezes. Você fez um negócio no cartão, o cara vai te pagar no cartão, o cartão vai te pagar em 6 meses, 90 dias, não sei. Então o dinheiro não chegou, entrou na receita, mas o dinheiro não apareceu. Então os prazos, dessa forma simples, você consegue entender como eles impactam. A mesma coisa na venda. Você vende e às vezes você vende por prazo. Para fechar o negócio, você dá mais uns 30 dias, você pode quebrar uma empresa por isso. Que é a briga do comercial com o restante, com o diretor financeiro. Então, por isso que o comercial ele tem que aprender esses conceitos básicos de finanças. Por isso que eu digo que a empresa, o coração da empresa é a finanças. E um gestor que tem essa visão, ele dá muita segurança na empresa, porque o comercial, o pessoal do RH, o pessoal da limpeza, o fulano que paga a conta de água, né? Às vezes tem consumo de água num laboratório, uma empresa de cosméticos, por exemplo, todo mundo tem que saber que isso está impactando em tantos % na sua conta de resultado. E isso impacta o negócio a longo prazo. E uma mudança, às vezes, ou de prazo, ou num produto que o cara não dá importância, mas que está acontecendo ali que tem peso, às vezes pode quebrar uma empresa. Um caso que eu me lembrei agora aqui, que foi engraçado, ligado um pouco à operação de venda, né? Nós fomos visitar um cliente no interior do Paraná e o fulano fez questão
de mostrar, de valorizar toda a sua planta industrial, né, que realmente era bacana. Ele tinha investido um bom dinheiro, tinha feito um pátio de estacionamento espetacular, portões, um galpão muito bacana, com controle térmico. Negócio extraordinário. Ele investiu 8 milhões no pátio da fabricação das máquinas dele, e ele achava que aquilo lá era o valor da empresa, né? E é uma coisa muito simples. Às vezes a pessoa acha que o valor da empresa está naquilo que ela fez, como eu já disse, ou está naquilo que ela é, fisicamente falando. Na verdade, se um empresário de Vitória do Espírito Santo quisesse comprar aquela empresa e comprar aquele negócio, né, os seus clientes, enfim, a operação dela, ele ia tirar a empresa dali, que era de implementos agrícolas, e levar para Vitória. Primeiro, estava mais perto do porto, né? E ele já tinha lá uma área para ele construir um barracão do jeito que ele quer, do jeito que ele achava melhor. Então, o negócio não está nas instalações, né? Imobilizado, ele é um dinheiro empatado lá que não te dá recurso nenhum, que é outra coisa que não dá liquidez nenhuma. Além do mais, ele aumenta muito o teu ativo, e isso traz um custo para a tua empresa, né? Então, essas questões, quando você começa a entender um pouquinho mais como os demonstrativos impactam no negócio, existe uma análise de variáveis do negócio que é muito interessante, que foi criada em 1915 pela Dupont, chama-se análise Dupont, né? Que ela mostra como todas essas variáveis que impactam na rentabilidade, no retorno sobre o ativo, no retorno sobre o patrimônio líquido, afetam a empresa, por exemplo, a sua margem líquida, o seu giro do ativo, né? O giro do ativo envolve o giro do estoque, envolve o teu imobilizado, né? Você acaba percebendo que não é só você calcular o lucro líquido sobre o ativo para calcular o teu ROI. Não, tem muito mais coisa atrás, né? Enfim, a finanças é um mundo assim extraordinário. Eu me sinto um aprendiz. Aliás, até como fechamento aqui da nossa conversa, eu queria deixar uma frase que eu sempre trago nos programas que eu dou, nas consultorias que eu faço, né? Que é uma frase de uma professora de Stanford. Ela é professora de psicologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Uns anos atrás, ela escreveu um livro que talvez vocês conheçam, que chama-se Mindset, né? Então, ela fala do mindset fixo e o mindset de crescimento, que no fundo ela fala de gestão de mudança, né? E uma frase que era típica nos anos 60, havia um slogan que dizia assim: vir a ser é melhor do que ser. Eu acho essa frase sensacional, né? Porque todos nós nos temos que considerar aprendizes, pessoas que querem melhorar. Essa intenção de melhorar, de fundo, de todos nós, de crescermos, de fazer um trabalho mais bem feito, de buscar excelência no que a gente faz, que passa pelo conhecimento de finanças, mesmo que a gente não seja diretamente da área, mostra esse mindset de crescimento. Quer dizer, eu preciso aprender a fazer bem o negócio, preciso fugir da minha prisão cognitiva, né, do que eu não sei fazer, para poder trazer uma excelência para o meu negócio. E isso é muito melhor, vai me fazer uma pessoa melhor. Vir a ser é melhor do que ser. Então, eu acho a ideia dessa transformação para algo melhor extraordinária. E no campo, se eu conseguir motivar vocês, né, que estão aqui assistindo esse programa, a pelo menos colocar um olhar mais crítico nos números, eu acho que eu consigo acrescentar uma boa contribuição. Um elemento que vale a pena falar também, quem está começando um negócio, uma pequena empresa, Caio, o conflito gerência do negócio e contabilidade. Normalmente a contabilidade é um negócio gozado, né? Porque alguns, com todo respeito aos contadores, que até acho que um contador bom é muito valioso para o mercado atual, talvez não seja uma profissão muito valorizada, mas ele tem um peso muito grande. Muitas vezes ele funciona como um funcionário do governo pago por você, porque ele emite as tuas guias, ele te passa lá a tua folha de pagamento, como que você tem que pagar o salário dos funcionários, porque é um negócio bem complexo, né? No nosso país aqui, você calcular uma folha de pagamento não é fácil, né? Então, ele faz isso para você, entrega lá, mas ele não sabe o que está acontecendo na tua empresa. A operação mesmo ele não sabe, ele não tem essa análise de indicadores
financeiros para ver a vitalidade do teu negócio, ele não passa. Ele te passa o balancete mensal com as contas que você passou para ele. Então, quem tem que fazer, de fato, uma análise financeira do teu negócio é você. Não podemos nos iludir com os demonstrativos entregues pelo contador. Isso ajuda talvez ter um ponto de partida para você começar a montar uma planilha gerencial da tua empresa, mas não é tudo, né? Então, eu acho que são aspectos que vale a pena a gente considerar, porque às vezes a gente nem olha, nem sabe quem é o contador, nunca encontra com ele, o camarada vem lá, deixa uma pastinha com os teus demonstrativos, e nem você olha, né? Você está tão preocupado com as tuas vendas, com o teu negócio, que você não dá atenção para aquilo porque não sabe, né? E não é uma coisa complexa. Basta você dedicar um pouco de tempo e ter esse olhar crítico. Dizer, aqui no coração eu não posso bobear. Olha, super relevante isso aí, João. Enfim, você falou tanta coisa bacana e uma delas aqui me fez conectar com um tema que é super relevante também para a gente fechar com chave de ouro, né, o nosso bate-papo, que é a importância de tudo isso, que obviamente vai gerar valor na empresa e que vai representar um bom desempenho numa operação de M&A, seja ela uma aquisição de 100%, né, ou até mesmo um investimento, uma aquisição parcial. E essa parte da contabilidade é relevante quando o investidor começa a due diligence, né, para avaliar como é que estão as coisas. E se não está bacana, complica. Teve cliente meu que a empresa de fato era uma empresa sólida, estava bem gerida, mas tinha um ponto que ele havia escorregado. Ele tinha muitos bens pessoais dele na empresa. Então, houve uma certa confusão em determinado momento, né? Por praticidade, ou enfim, pela razão do momento, lá houve essa mistura. E a operação, ela atrasou por 3 meses, até que a gente conseguisse separar. Daí veio o assunto de uma holding, veio o assunto, outros paralelos que compuseram uma solução mais completa. Ou seja, 3 meses que a gente teve que trabalhar com o investidor ali para que não houvesse a perda de interesse. 3 meses até pouco, pelas experiências que eu tenho, mas você falou uma coisa importante. Outro dia eu participei de uma live, né, e eu achei estranho que tinha gente lá da área de finanças e tal, e o sujeito até perguntou, achei bacana, você podia explicar um pouco melhor como é que funciona a due diligence, que eu entendo que é a primeira operação, né, que é feita na empresa quando você vai fazer um negócio. Eu falei, não, é exatamente a última, né? Porque é a última fase, né? Depois que você acerta financeiramente a proposta, você apresenta a empresa, o cara gosta, acerta aí que o fulano vai trazer uma equipe de advogados ou um escritório por conta dele para ver se tudo aquilo que você mostrou para ele corresponde à realidade, porque até então foi um discurso que você fez, né? Perfeito. Bom, pessoal, depois dessa aula aqui, né, chegamos ao final do nosso episódio. E, João, se você quiser deixar, assim, você já deixou várias dicas, né, mas se você quiser cravar com chave de ouro algum ponto especial, assim, que você recomende, né, a quem está nos assistindo, uma dica para condução, enfim, do negócio, olhar com mais carinho a parte das finanças, fique à vontade. Não, eu traí essa dica que eu já comentei várias vezes, né? Você como pessoa, procure ser melhor, né? Busque a excelência naquilo que você faz, né? Saiba que vir a ser é melhor do que ser. Então, não se contente com o teu status quo, né? Com a tua situação, com a tua zona de conforto. Saia disso, pense fora da caixa, pense em inovar, né? Empresas com alto nível de inovação têm muita atratividade e, evidentemente, isso acaba gerando valor para a empresa, né? Então, eu diria que é isso, essa capacidade de mudar, de dar um passo para frente, de melhorar como pessoa, de melhorar o ambiente de trabalho dentro da tua empresa, tudo isso vai trazer resultados espetaculares. Não se acomode, não fique satisfeito com o que você está fazendo, né? Vir a ser é melhor do que ser. Eu diria que esse é um bom desafio. Nós temos que ser eternos aprendizes, né? Hoje existe uma linha de estudo, de atuação, que é o lifelong learning, né? Que é a vida. Hoje você muda inclusive de carreira. É muito comum que as pessoas mudem de carreira 2, 3, 4, 5 vezes na vida, né? A gente tem uma capacidade de viver mais tempo hoje, né? Graças a Deus.
E dá para fazer muito bem nessa terra aqui, né? Nessa vida que a gente leva. Mas para isso você tem que ter essa capacidade de mudar, de aprender coisas novas, né? Obviamente você não vai fazer aos 60 anos aquilo que você fazia aos 28. Mas tudo tem, até a maturidade, a experiência, traz muita riqueza, né, para a vida das pessoas. Eu acho que essa vontade de aprender, de crescer. E para o empreendedor que está começando, aprender um pouco de finanças, principalmente essa estrutura fundamental de leitura de DRE, demonstrativo de resultado do exercício, e balanço patrimonial, é fundamental para que o teu negócio fique de pé, né? Eu diria que isso aí é o que a gente tem feito aí com pequenos empresários e tem dado muito, muito resultado. Fundamentos do empreendedorismo. Pois hoje foi o que nós tivemos aqui, né, com o João. João, muito obrigado, né, por ter aceito o convite, ter participado aqui, ter trazido o conteúdo mesmo, né? O nosso canal, como eu sempre falo, é um canal que tem um foco educativo. Então, trouxemos aqui um baita conteúdo, né, que você que assistiu até o final aqui, com certeza estará mais preparado, sabe um pouquinho mais do caminho para que você tenha mais lastro para empreender com sucesso, mitigando mais ainda os riscos que são inerentes ao negócio, né? Então, essa é a grande verdade e hoje tivemos muitas dicas por aqui. Então, pessoal, a gente vai deixar na descrição do episódio os contatos do João, da A3 Capital, enfim, para que vocês possam entrar em contato, conversar, trocar ideias sobre isso, né, e quem sabe também consumir os serviços tão valiosos, né, aos quais estão relacionados ao que foi dito aqui hoje. Então, e claro, né, não deixam de curtir esse episódio, de seguir o canal, de compartilhar esse conteúdo com outro empreendedor, um colega seu que esteja passando por alguma dificuldade nesse sentido, porque aqui tem um conteúdo que vai ajudar ele. Agradeço, Caio, teu convite, foi muito bacana e pessoal, contem comigo, eu adoro atender aí as pessoas do jeito que tiverem, que quiserem, a gente tem muita flexibilidade para isso e para mim eu estou muito motivado a fazer todo mundo crescer e passar essa experiência para frente. Excelente. Tá. Então, João, obrigado de novo. Vamos deixar os contatos da Stout também. Esse é o Conexão Empreendedorismo e até o próximo episódio. Um abraço. Obrigado, um abraço.